Queridos, que maravilha. Estamos entrando agora no cerne dessa epístola. Eu falo cerne no sentido de que é neste ponto em que o apóstolo ele vai apresentar o fator fé. Ele vai demonstrar como que a fé é a força necessária, o combustível que move o crente na sua caminhada. Ele vai demonstrar que quanto mais se exercita essa fé, mais nós avançamos. Até porque a proposta do livro de Hebreus, como o próprio nome já diz, né? Epístola aos Hebreus, e Hebreus quer dizer cruzadores de rios. E cruzar rio, ou cruzar rios, implica necessariamente avançar. Então, esta epístola tem o objetivo, como diz lá no capítulo 6, versículo 4, dizendo que é importante, ou melhor, capítulo 6, versículos de 1 a 3, né? Quando o apóstolo diz ser necessário que nós avancemos para as coisas que estão perfeitas. Avancemos para aquilo que é perfeito. Então, o livro de Hebreus pressupõe uma caminhada, traz a ideia de uma caminhada cristã, uma caminhada de fé, sempre numa direção e sempre numa perspectiva de avançar, deixando um degrau para alcançar outro, uma escalada contínua até alcançarmos a promessa, até alcançarmos o galardão, conforme diz este livro. Agora, ele chega num ponto que ele vai dizer que a única maneira para se continuar na direção daquilo que é perfeito é a fé. Não existe outro meio. Em outras palavras, ele vai demonstrar que o problema dos hebreus de então, que estavam retornando ao judaísmo, era exatamente o problema da fé. Era a falta da fé. E aqui eu trouxe os irmãos um pouquinho aqui para o capítulo 10 ainda, já tínhamos concluído semana passada, mas eu considerei ser necessário tocar nesse finalzinho aqui, quando ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé, versículo 38, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele fala sobre a fé necessária e ele toca nessa questão de retroceder para a perdição ou de avançar e de se manter nessa fé para a conservação da alma. Ele fala de perdição e fala de conservação. Então, logo de cara, nós já temos aqui, dá para perceber que a questão aqui não é simplesmente uma questão de perder ou ganhar salvação. Até porque ele coloca perdição, mas ele coloca em oposição a isso preservação. Veja que ele coloca, ele não fala perdição e salvação. A dicotomia é perdição, preservação. O que poderia ser preservação, destruição. Seria essa a ideia que ele traz. E eu meditando sobre essa questão da fé, somos da fé para a conservação da alma, ou nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, para a destruição da alma. E eu então não pude deixar de fazer uma relação com aquele outro texto lá do Evangelho, dos Evangelhos, quando Cristo, não somente uma, mas mais de uma vez, 2 ou 3 vezes, ele fala acerca da alma. Numa das vezes ele fala assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja que ele coloca os termos ganhar e perder. Como aqui o citou aos Hebreus, coloca também os termos entre a perdição e a conservação. Ganhar e perder, perdição e conservação. No outro lugar, Cristo diz o seguinte, em João capítulo 12, versículo 25, ele fala: aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Olha como é que a questão aqui é uma questão grave e não menos orgânica. Eu falo isso porque, infelizmente, quando se fala de vida cristã, de vida piedosa, quando se fala da fé, infelizmente a gente vive num tempo em que as pessoas preferem olhar para essas questões, fé, piedade, vida cristã, como sendo meros rituais,
como sendo mera profissão verbal de uma fé ou de uma declaração que se julga verdadeira, de um